Olá, meus irmãos, boa tarde. Estamos aqui para mais uma reunião semanal, como nós já estamos acostumados a fazer. Nós hoje estudaremos a lição número 11 da Escola Bíblica Dominical da CPAD, ou seja, os prejuízos da mentira na família. E nós hoje, meus amados, estaremos falando sobre Ananias e Safira, né? Estaremos falando sobre esses dois personagens que muito nos ensinarão, com certeza. Meus amados, mas para nós iniciarmos esse nosso assunto, nós precisamos dizer que a mentira ela é tão condenável para Deus que chega a ser um dos pecados capitais, né? Que diz assim: não levantarás falso testemunho contra o seu próximo, ou seja, a mentira, né? Esse é o nono mandamento de Deus, está lá em Êxodo 20, no versículo 16. Nós precisamos entender dessa maneira, isso é um mandamento de Deus, né? Precisamos nos ater muito a isso. Porém, meus amados, a mentira, ela não é tão estranha assim ao nosso modo de viver na sociedade, né? Hoje em dia se mente com muita facilidade e até mesmo por qualquer razão, às vezes sem motivo nenhum, infelizmente, sem motivo nenhum, as pessoas estão aí mentindo, na verdade. Há pessoas que já nem percebem mais que elas estão mentindo, tamanha a aptidão deles, né? E a frequência com que eles costumam mentir, costumam contar historinhas, entre aspas, né? O engano, ele tenta convencer a partir de uma realidade falsa, né? E normalmente ali com objetivos escusos, né? A pessoa às vezes mente sem motivo nenhum, porque já se tornou um vício, e às vezes por alguns motivos escusos, querendo obter alguma vantagem, né? Mas, meus irmãos, a igreja que nasceu lá no Pentecostes, ela viveu uma experiência muito grave, muito grave, muito grave. Nós vamos conseguir falar sobre isso, um pouco sobre isso hoje, né? É, Naquela experiência ali do Pentecostes, se converteu quase 120 discípulos. E isto os levou a perceberem, meus irmãos, a presença do Espírito Santo em tudo aquilo que eles faziam. E assim se fortalecia cada vez mais o amor entre eles, a unidade espiritual entre todos eles, meus amados irmãos. É um amor solidário, né? É onde todos mutuamente ali eles se ajudavam. Aqueles que eram pobres recebiam a ajuda dos outros, né? De uma forma espontânea, de uma forma gostosa, de uma forma boa, feita com amor, feita com carinho, com bastante presteza, dedicação, de uma forma voluntária, né? Um levita, meus amados, que disponibilizou o dinheiro da venda para ser distribuído aos pobres, meus amados irmãos, lá em Atos 4, 34 e 37, foi o Barnabé. Né? Então, o Barnabé ele era um desses levitas, e o que ele fez? Ele vendeu um imóvel que ele tinha e colocou o dinheiro aos pés dos apóstolos ali para que fosse distribuído aos pobres. Um exemplo excepcional, excelente. Não estou aqui dizendo para ninguém vender nada, estou aqui dizendo que naquele momento o exemplo era este, era para se dar aos pobres, e realmente muitas pessoas agiam dessa maneira, né? E foi a partir dessa generosa ação de Barnabé que o coração de Ananias e de Zafira, a sua esposa, se encheu de inveja. Então eles tiveram inveja do que Barnabé fez, né? E isso levou eles a tentarem exibir ali aquela mesma generosidade, porém com mentira e com hipocrisia. Nós podemos ler isso lá em Atos, capítulo 5, no versículo 3, com hipocrisia, com mentira, né? Uma família como era a de Ananias, a de Safira, que pertencia ao corpo da igreja, mas que agiu através de uma mentira. Mentira esta que tentava esconder a sua verdadeira intenção, meus amados, a sua verdadeira intenção. Eles queriam parecer que estavam fazendo uma boa ação, mas sem fazê-la na sua plenitude, na sua totalidade. Eu costumo falar sempre nas nossas reuniões, nas reuniões que nós temos aqui, tivemos anteriormente, que é melhor você parecer, eles estavam ali fazendo o parecer e não ser.
Eles estavam deixando a entender que eles eram, mas eles não eram. E na verdade é melhor você ser e não parecer do que parecer e não ser. Eles cometeram um erro gravíssimo, ou seja, eles chamaram a atenção de todo mundo pelo ato que eles aparentavam estar fazendo, ou seja, da mesma maneira que Barnabé, venderam o imóvel e foram lá e apresentaram apenas a metade do valor desse imóvel para os apóstolos. A primeira pergunta que vem, mas eles não deram, deram metade. O problema não é o que eles deram. Eles não precisariam ter vendido o imóvel, eles não precisariam ter dado nada, eles poderiam ter vendido o imóvel e ter falado para os apóstolos: olha, nós vendemos o imóvel, mas nós vamos segurar uma provisão para nós aqui e vamos entregar um X apenas para que vocês possam distribuir. Ótimo! Estariam falando a verdade, estariam vivendo verdadeiramente o amor de Cristo e uma relação honesta, verdadeira, sincera, digna. Mas não, eles venderam o imóvel por R$1 e deram só 50 centavos, mentindo na frente de todos. Todo mundo acharam que eles estavam ali dando o imóvel no valor total do imóvel. E não era assim. Não foi dessa maneira. Então eles mentiram descaradamente. É uma mentira que tentava esconder ali a sua verdadeira intenção, que era o parecer sem ser. Eles queriam parecer para os outros como se eles tivessem feito como Barnabé, mas eles não tinham feito, então eles mentiram. Ou seja, chamar a atenção por aquilo que eles estavam fazendo e escondendo aquilo que eles praticaram verdadeiramente, porque eles praticaram aquilo não pelo amor de Deus no coração, não por voluntariedade, não porque quiseram, eles praticaram aquilo por inveja, e para eles se aparecerem para os outros, se mostrarem como superiores aos outros, né? Então eles queriam se mostrar ou como iguais a Barnabé, ou superior a ele. E não foi só Barnabé que agiu dessa maneira, ajudando, colaborando. Então eles queriam, na verdade, ser superior aos outros, ou igual aos outros todos que estavam colaborando naquela época, né? Naquela época, muitos dos novos convertidos que tinham posses, meus irmãos, eles negociavam seus bens e colocavam à disposição, ou seja, colocavam aos pés dos apóstolos para que fosse dividido entre os pobres. Mexidos no seu coração, eles se entristeciam com a pobreza do povo e ajudavam o povo, né? Então esse valor que eles colocavam aos pés dos apóstolos era distribuído. E assim esse casal, Ananias e Safira, eles foram dominados pela inveja, como eu já falei. Eles desejaram chamar a atenção dos demais com este ato enganoso, meus amados. E assim eles pecaram contra o Espírito e contra a liderança espiritual da igreja. Né? A dúvida, meus amados, até hoje, se eles de fato haviam se convertido a Cristo ou se eles apenas haviam sido atraídos pelo movimento espiritual que ocorreu ali, pelo movimento espiritual que acontecia ali em toda a Jerusalém, né? Em toda a Jerusalém. Ok? Então eu não vou fazer a leitura do texto bíblico que nos apresenta isso, meus irmãos, mas ele está em Atos 5, de 1 a 11, ok? Atos 5, de 1 a 11. Essa seria a leitura para ser feita. Mas para que a aula se torne um pouco mais curta, então eu deixo essa leitura para os irmãos falar, para os irmãos fazerem em casa. Mas tudo isso que eu falei é esse assunto que nós comentamos até agora. Meus irmãos, existe 6 coisas que o Senhor aborrece, e a sétima, a sua alma, ou seja, a alma de Deus, ela abomina. Ou seja, são aqueles olhos altivos, aquela língua mentirosa, são aquelas mãos que derramam sangue inocente, o coração que trama projetos iníquos, ou seja, aqueles pés que se apressam para correr para o mal, aquela testemunha falsa que profere mentiras, né? E aqueles que semeiam contendas entre os irmãos, meus amados. Provérbios 6, 16 a 19. É dessa maneira, ok? É dessa maneira. A sétima, ele abomina, ou seja, aquele que profere mentiras e semeia contendas, meus amados. Provérbios 6, de 16 a 19. Façam essa leitura, vocês vão entender. Muito boa leitura, um ótimo aprendizado para nós. Nós não devemos mentir. Nós vemos e lemos a Bíblia, nós entendemos que Pedro mentiu negando Cristo.
Aminon mentiu e dissimulou, meus amados. Para quê? Para poder se aproveitar de Tamar. Nós vemos Miriam mentindo ao achar a cesta com o pequeno Moisés para poder provar, para poder salvar a sua vida, entregando ele para a rainha do Egito. Na verdade, então houve ali mentira. Então nós vemos várias situações onde o povo de Deus, ele mentiu. Ele mentiu. E nós não podemos mentir. Isto nos é ensinado na Bíblia de Gênesis a Apocalipse. No caso de Geazi também, o servo de Eliseu, me ocorreu aqui agora, Geazi, o servo de Eliseu, ele mentiu para Naamã e para Eliseu também. Quando Eliseu não quis pegar aqueles dotes que foi entregue pela cura que ele teve, né? Então Eliseu dispensou ele, né? Mas Geazi foi atrás dele e pegou algumas coisas. Então, quando ele chegou de volta lá, Eliseu falou para ele: de onde você vem, Geazi? Né? E Geazi respondeu: teu servo não foi em parte alguma. Aí Eliseu falou: porventura não fui eu contigo em espírito quando aquele homem voltou do seu carro, né? Para poder encontrar com ele? E era isto a ocasião para que você pudesse tomar dele prata e para que você tomasse dele vestes, olivais e vinhas, ovelhas e bois, servos e servas. Não era, eu o havia liberado, havia mandado ele de volta sem ter pego nada dele. Portanto, Geazi, que a lepra de Naamã se pegue a ti e a tua descendência para sempre. Então saiu ele diante da presença de Eliseu, já leproso, branco como a neve. Está lá em 2 Reis, meus amados irmãos, 5, versículos 25 a 27. Está exposto isso lá. Então a mentira é punível, é punida verdadeiramente. Tá? Nós precisamos entender isso. A mentira, ela traz destruição. A mentira, ela traz traumas. Estes exemplos que eu citei para os irmãos foi apenas para mostrar que a Bíblia, ela não te engana, mas ela te apresenta a verdade, ela te apresenta os fatos. Ela não é um produto que está sendo vendida para você, ela é a salvação apresentada para você. E para que você seja salvo, você precisa entender o que você pode e o que você não pode fazer. E a Bíblia te dá exemplo também do que você não pode fazer, do que você não deve fazer. Então ela não está tentando se vender, ela está apresentando para você Cristo Jesus. Ela está apresentando para você a salvação, ela está direcionando você aos céus e está mostrando o que aconteceu, o que não aconteceu. Ela fala a verdade para que você analise tudo, veja tudo, entenda tudo e siga os caminhos de Jesus Cristo. Né? E hoje nós vamos aprender um pouco mais sobre desculpem, sobre o quanto pode custar uma mentira, o quanto a mentira pode custar para nós, o quanto ela pode nos destruir. Né? Entendam, meus amados, que a mentira poderá até dar flores, ela até poderá dar flores, mas frutos dignos, jamais. Ela pode te trazer algumas flores momentâneas, uma alegria por alguns momentos, mas dali a pouquinho ela seca. Essa alegria vai secar, porque vai se extinguir, vai acabar. Quando você quer se engrandecer sobre uma pessoa, você conta uma mentira para ela e fala: olha, nossa, é isso e aquilo, mas dali a pouquinho aquilo acaba. Aquele seu prazer foi momentâneo. O nosso prazer efetivo, a nossa alegria efetiva só está em Cristo, só está em Deus. Não está nem em bens materiais. Isso tudo apodrece, isso tudo estraga. Quando nós acabarmos esse período nosso de vida, todos nós temos um tempo, nós sabemos disso, nós vamos embora deste mundo, nós vamos estar nos céus com Deus e nós não vamos ter nada em nossas mãos para entregar para Ele ou para saber, porque Ele não quer nada, Ele não te pede nada, só que Ele pede você, dedicado a Ele em espírito e em verdade. É só isso que Ele quer. Ele quer que você simplesmente siga os seus passos, se corrija, se transforme para poder estar com Ele no paraíso. Há um tempo atrás eu falei para os irmãos se você abriria a porta da sua casa para um desconhecido ou para uma pessoa que você soubesse que
é um mentiroso, é um falso, é um estelionatário, você abriria a porta para ele? Deus também não vai abrir a porta do céu para as pessoas que se comportam de maneira errada. Isso é simples, básico, natural. Nós estamos aqui sendo preparados, entenda essa aula como uma preparação. Nós não podemos mentir, meus amados. Né? A mentira, ela é o fruto da carne. Nós estamos aqui lutando contra a carne. Então nós estamos aqui tentando e buscando viver em espírito. E nós também devemos, já que estamos tentando viver em espírito, nós devemos andar também em espírito. E eu coloco aqui um ditado que eu falo muito. Já falei agora há pouco, falo muito, mas agora eu vou falar na totalidade. Melhor você ser e não parecer do que você parecer e não ser. Esse foi o erro que eles cometeram. Eles tentaram parecer, mas não eram. Então é melhor nós sermos sem parecer, muito melhor. O primeiro assunto, meus amados, que a revista da Escola Bíblica nos apresenta, já fica praticamente esclarecido na leitura do versículo 1 e 2, né, do texto em referência. Né? O versículo 1 e 2, ele nos diz assim: mas um certo varão chamado Ananias, com Zafira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo-o também sua mulher, e levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Então, é isso. É desta maneira. Então, nós devemos acrescentar aqui que eles fizeram isso não de coração. Nada que você faça obrigado para Deus, por obrigação, na marra, apertado, empurrado, nada. Deus não vai aceitar nada disso. Você tem que se entregar espontaneamente, de coração. Você tem que viver esta relação com Deus em amor e tendo alegria, meus amados. Então, eu devo acrescentar para vocês nessa leitura do versículo 1 e 2 aí, apenas que eles fizeram isso por inveja do levita Barnabé, porque eles queriam receber a admiração dos apóstolos e a admiração do restante do povo que estava ali. Né? Dava a impressão, assim, eles fazendo essa doação, de que eles estavam convertidos em Cristo, né? E cheios de amor no coração, e que eles estavam ali ajudando os pobres. Mas eles haviam, na verdade, sido, eles devem ter sido, na verdade, meus amados, atraídos pela igreja, né? Pela igreja, por estarem ali na igreja, querendo participar das coisas da maneira que eles queriam. Né? E é da maneira como nós queremos, da maneira como nós podemos, desde que nós não mintamos, desde que nós falemos a verdade. Né? As obras deles não correspondiam com as obras que o Espírito Santo falava ao coração do povo naquela época. Né? Eles eram simpáticos, simplesmente isso, eles eram simpáticos para com o Evangelho, mas não permitiram a transformação das suas vidas pelo Espírito Santo. Eles não abriram o coração para o Espírito Santo, na verdade, eles deram lugar à contaminação maligna de seus pensamentos, à contaminação maligna das suas ações, né? E eles foram levados assim por um espírito de mentira e fingimento perante os apóstolos e perante a igreja. Muito provavelmente eles ouviram no Pentecoste aquela pregação de Pedro, e eles receberam aquilo de bom grado, eles receberam a palavra de bom grado, né? Mas ainda não tinham sido confessados os seus pecados, eles ainda não tinham buscado aquela transformação que todos nós devemos buscar, né? Eles estavam ali meio que misturados ao povo de Deus, como acontece muito hoje em dia em muitos templos e em muitos tempos, né? Em todos os tempos. Acontece muito isso hoje em dia. O pessoal acredita que uma igreja cheia, que uma igreja lotada vai para o céu. E todo mundo gritando, glória a Deus, aleluia, pula, vira e dá cambalhota. Então todo mundo acha que ali o Espírito Santo está agindo e não é dessa maneira, meus amados, que as coisas funcionam. Ordem e decência é um culto ao Senhor. Ordem e decência. Entenderam? Ordem e decência. Não é grito, não é pulo, não é giro, não, é ordem e decência. É um culto racional a Deus. Então eles estavam ali simplesmente misturados ao povo de Deus, como acontece hoje. Na igreja tem o joio, na igreja tem o trigo. Né? Então o que acontece? Eles se uniram ali aos apóstolos para fazerem parte dos crentes, de um grupo de cristãos ali, de crentes. Né? Mas eles continuaram mantendo dentro do coração deles
aquele hábito da velha vida que nós tínhamos aqueles hábitos, se nós continuarmos alimentando esses hábitos da velha vida, aqueles hábitos carnais, nós vamos continuar nesta vida, nesta relação. Né? E assim eles tiveram dificuldade de levar uma vida verdadeiramente espiritual. Lembre-se sempre, meus irmãos, que os maiores sinais da velha natureza pecaminosa dentro do homem são a hipocrisia, a cobiça, a mentira. Isso tudo é fruto da carne, meus irmãos. Tudo fruto da carne. Já dentro do convívio da igreja primitiva ali, ninguém se dizia possuidor de nada. Ninguém era possuidor de nada. Por quê? Porque eles tinham todas as coisas como bens comuns. Tudo era de todo mundo, meus amados. Havia ali um desprendimento de amor, de generosidade na ajuda de uns pelos outros. Em Atos 2, no versículo em Atos 2, no versículo 42, meus amados, registra-se esta comunhão fraternal entre os cristãos. Ali, meus irmãos, gerou o Espírito Santo, o amor, a generosidade, a complacência comunitária. Eles ajudavam-se mutuamente, vendendo até mesmo propriedades e colocando aos pés dos apóstolos o dinheiro de suas vendas. Ou seja, com o intuito de ajudar os cristãos pobres de Jerusalém. Volto a dizer a vocês, nenhum deles e nenhum de nós hoje somos obrigados a vender nada. Isto era feito de boa vontade, isto era feito voluntariamente, como tudo que é feito a Deus. Tudo que nós fizermos a Deus tem que ser voluntário, tem que ser feito de boa vontade, tem que ser feito de coração, tem que ser feito por amor. Caso contrário, Deus não recepciona. Se você for varrer a igreja e você varrer murmurando, Deus não aceita. Você está perdendo seu tempo. Você pode estar agradando os olhos do seu pastor, você pode estar agradando os olhos dos seus líderes, mas você não está agradando a Deus, porque você está murmurando, você não está fazendo voluntariamente de bom grado. Né? Então nós precisamos entender que tudo que for feito para Deus tem que ser em amor, de boa vontade. Barnabé é aquele exemplo do coração. Ananias e Zafira é um mau exemplo. Então é isso que nós estamos mostrando para vocês e tentamos que vocês distingam, né? Então, meus amados, essas duas situações elas servem para nos alertar de que ninguém ali engana o Espírito Santo. Eles falaram para Pedro e Pedro já entendeu. O Espírito Santo já está me dizendo que não é nada disso, não foi isso que aconteceu. Então ninguém engana o Espírito Santo. Você pode mentir para você pode mentir para mim, você pode mentir para quem você quiser. Agora, para você mesmo e para Deus, Espírito Santo, Jesus Cristo, você não consegue mentir. Porque eles são oniscientes. Eles são oniscientes, então eles sabem de todas as coisas, meus amados. Portanto, meus amados irmãos, nós precisamos aprender a rechaçar, sim, a mentira. Tanto no meio da igreja como no convívio social, pois as obras da carne elas são lançadas por Satanás sobre cristãos, sobre pessoas que não são cristãos. Meus queridos, sem os frutos do Espírito dentro do nosso coração, com certeza você vai ser derrotado espiritualmente e o maligno vai estar usando você da maneira como ele quer. Nós precisamos nos lembrar sempre que nós devemos andar em espírito e assim nós não cumpriremos as concupiscências da carne. Não cumpriremos as concupiscências da carne, meus irmãos. Em Atos 5, de 1 a 10, Atos 5, de 1 a 10, vejam bem, é o texto que nós vimos ali, nós vemos que com tudo o que estava ocorrendo e com um grande número de pessoas, inevitavelmente, havia de ter uma ovelha desgarrada, algum rebelde, muita gente envolvida, muitas pessoas participando, então nós vemos que tudo aquilo que estava acontecendo lá tinha que ter essa ovelha desgarrada, e assim o foi, né? Ao verem o exemplo de Barnabé, que pelo amor em seu coração e tocado pelo Espírito Santo tomou decisão espontânea, voluntária e amorosa de vender a sua propriedade e doar os valores aos pobres, né, sobre os cuidados e colocar esses valores aos cuidados dos apóstolos, eles se encheram assim de inveja
E entre si eles tramaram um engano, a mentira de vender uma propriedade e ofertar apenas uma parte para os pobres. Para os pobres. Volto a repetir, tudo estaria certo se eles não tivessem mentido ao relatar os fatos. Bastaria a eles falar que ficariam com uma parte para eles, ou que não fossem vender o imóvel. Não, nós não vamos vender o imóvel, então nós vamos permanecer com ele. E o erro aqui foi o quê? Foi a mentira, meus amados. O querer aparecer tanto ou mais do que os outros. O fingimento, a hipocrisia, o engano foi colocado no coração do casal. E isto, meus irmãos, é o que acontece também na família. Também na família. Uma família, ela não pode viver em meio a mentiras. Ela até chega. A mentira pode até chegar, mas ela não pode prevalecer de maneira nenhuma. Porque a mentira pode chegar da outra pessoa para mim. De mim para outra pessoa, não. Mas ela vai chegar até mim. Só que ela vai trazer ela vem junto com o quê? Com a destruição, meus amados. Nós vemos aí várias famílias destruídas por causa da mentira. Mentira, meus amados, enganação, traições. Nós estamos falando de família, é isso. A igreja e o cristão, meus irmãos, eles só se firmam verdadeiramente mantendo a consciência de que nós fomos chamados por Cristo. Não tem como ser de outra forma. 1 Coríntios 1, 9 nos diz dessa maneira. Então o cristão, meus amados, ele só vai se firmar se ele manter a consciência de que ele foi chamado por Cristo. O pai de família, a mãe de família, os filhos, as pessoas envolvidas nessa relação, elas têm que entender que nós somos filhos de Deus, chamados por Deus para andar de acordo com os seus caminhos, aprendendo a palavra de Deus e vivendo esta palavra. Vivendo continuamente essa palavra, meus amados. Esses fatos, eles demonstram que quanto menos espirituais nós somos, mais expostos nós seremos. Nem naquela época, tampouco hoje, meus irmãos, se exige ou se requer que membros vendam propriedades e entreguem valores à igreja. Eu estou sendo um tanto quanto repetitivo nisso, mas é para que vocês entendam isso mesmo. Ninguém está obrigado a nada, meus irmãos. Ninguém está obrigado a nada. E repito, tudo o que você fizer para Deus por obrigação não será recepcionado por Ele. Ele não entenderá como sendo feito para Ele. Tudo que chegar dessa maneira para Ele, você fez por obrigação, você fez porque te colocaram ali, te apertaram para você fazer. Você não fez voluntariamente, você não fez com amor, você não fez se dedicando, se entregando a Ele. Não vai ser recepcionado. Ele não vai receber. Repito, eles poderiam reter o que quisessem para si. Ananias e Safira podiam segurar o que quisessem para si, mas eles mentiram dizendo que estavam entregando o total da sua venda. E o Espírito Santo revelou a mentira ao apóstolo Pedro. Não tem como mentir para o Espírito Santo, não é verdade? Lembre-se sempre que quem dá pastores para a igreja é o Espírito Santo, e estes devem ser respeitados. Nós temos falsos profetas, falsos pastores. Não estou dizendo que isso não existe, mas quando você se depara, quando você sabe, você entende que a pessoa verdadeiramente é um pastor estabelecido pelo Espírito Santo por Deus, que só fala a verdade, trabalha em cima da verdade, ele tem que ser muito respeitado. Por quê? Porque eles foram consagrados para esse exercício pastoral. E ali, naquele momento, eles mentiram para o Espírito Santo e também mentiram para os pastores ali, no caso, os apóstolos, na verdade. Eles jamais devem ser tratados como iguais. Os pastores não devem ser tratados como iguais, porque eles têm autoridade delegada pelo Espírito Santo para eles. Eles são alertados da verdade e da mentira. O Espírito Santo acompanha, direciona e trabalha. Já repito para os irmãos, existem falsos profetas, existem falsos pastores? Sim. É onde você tem que conhecer a palavra de Deus, aprender a palavra de Deus, viver a palavra de Deus para discernir sobre essas coisas, né? E assim os dois ali, Safira e Ananias, eles foram punidos com a morte, né? Eles não foram mortos por homens, eles caíram e expiraram ali, sendo sim sepultados por homens. Os homens foram lá e
foram lá e sepultaram eles, né? Não se sabe se eles tinham filhos, mas, meus irmãos, isso também não importa para nós, né? Fica apenas a questão: existem mentirinhas e mentironas? Existe aquela mentira branca? O que vocês acham? Uma mentirinha aqui, uma mentirinha ali, aquela mentira branca, não, uma mentira do bem, será que existe? Afinal, nós podemos classificar a mentira? O que vocês acham disso? É um outro ponto que nós temos que ver aqui. Afinal, a aula é os prejuízos da mentira na família, né? Então nós precisamos pontuar. Então, uma mentirinha para sua esposa hoje: eu vou no futebol e não foi. Eu vou fazer isso, não foi. Não, eu não bebi, mas bebeu. Eu não fiz isso, mas fez. Eu não passei na casa do meu amigo, mas passou. Uma mentirinha de leve. Aquela mentirinha branca que não faz mal para ninguém e faz bem para a gente, que a gente vai se sentir bem. É assim? É desse jeito? Não, meus amados, não é assim, né? Afinal, nós temos como classificar a mentira? Não, nós não temos como classificar. Só quem pode fazer isso é Deus, né? Porque para nós, homens, mentira é mentira, sem dúvida nenhuma. E sem dúvida nenhuma, em algum momento a verdade ela vai aparecer e vai te prejudicar muito, vai atrapalhar muito a sua vida. Mas entendam, meus irmãos, que a mentira ela traz divisões, ela traz estragos, estragos morais, estragos pessoais, estragos industriais, estragos de tudo quanto é forma e maneira. Ela divide famílias, ela afasta amigos, ela destrói igrejas. Se nós permitirmos, meus amados, a mentira em nossos lares, o fingimento, a hipocrisia, elas serão praticadas e cada vez mais elas terão continuidade, elas irão aumentando aos poucos, não é verdade? E assim a família está fadada ao fracasso, vocês vejam Acã, né? Acã era um chefe de família israelita, né? Ele trouxe alguns despojos da cidade de Ai, lá em Jericó, da cidade de Ai, lá em Jericó. Eram alguns objetos de valor, mas esses objetos eram tidos como anátemas, né? Então, esses objetos, Israel não deveria ter tomado como despojo, mas Acã foi lá e tomou. Juízes 7, versículo 1 nos fala sobre isso, né? Ele, além de desobedecer às ordens, ele escondeu o fato de tê-los trazido, né? Isto foi acobertado pela família. Então, a família ajudou ele a mentir. Isso trouxe maldição para o povo todo, não foi só para a família, foi para o povo todo, meus amados. E assim, ele foi punido com a morte, ele e toda a sua família. Não sabemos, meus amigos, assim, como é que o Senhor julga o pecado e a mentira. Nós temos momentos que ele é complacente, nós temos momentos que ele julga e pune aqui mesmo nesta terra, né? E é somente na presença dele, quando nós estivermos no paraíso, é que nós saberemos como é que ele lida com essa situação. Por isso que eu falei mentirinha, mentirão. Quando nós chegarmos ali no tribunal de Cristo, que ali nós não chegaremos ali para sermos punidos, aqueles que estiverem lá, eles estarão lá para pegar o seu galardão. Então, cada um vai pegar o seu galardão de acordo com as suas obras. Será que seria nesse momento? Não sei, não sei, pode ser, não temos como analisar isso. Existem piadas e conversas, né? Existe um conto, piadas que eu digo assim, um conto, né? Tem um conto que um pastor tinha uma senhorinha que ela ficava na igreja, lá no fundo, você sentava e abaixava a cabeça, orava, e ele pregava, ele falava, e ela só ali orando e tal. Por fim, eles morreram e eles foram para o céu. Chegou lá o pastor, chegou lá a senhorinha. E aí, como todo conto, a gente vai falar aqui sobre a pessoa que está com a chave do céu na mão. Aí ele explicou, né? Ele falou assim, aqui eu vou abrir a porta, você vai ter um galardão, vai abrir, e conforme o seu galardão, você vai chegando mais próximo de Cristo e pega uma coroa maior. E aí, várias pessoas, coroinha, coroona, e assim por diante, né? E por fim, o pastor ansioso para ir, porque era pastor e tal, e aí foi a senhorinha lá e ela pegou uma coroa enorme, um galardão maravilhoso. Quando a porta se abriu um corredor, ela foi até os pés de Jesus. E aí
entrou mais algumas pessoas, tal, e aí foi a hora do pastor. Quando o pastor entrou, aí o portador da chave chegou e entregou para ele um galardão pequenininho, assim, desse tamaninho. Ele: imagina, eu tenho aqui servos meus, pessoas que estavam na igreja comigo, lá, servos de Jesus que estavam servindo comigo na igreja, que eu ganhei eles para Cristo, eu fiz e acontecer e tal, ppp. Aquela senhorinha lá mesmo que entrou lá, assim, pegou um galardão enorme, e eu estava pregando, me esforçando, suando, e ela ficava lá atrás, só de cabeça baixa. Aí o portador da chave chegou para ele e falou assim, para ele falou assim: olha, já que ela estava lá, ela ficava: ó, então entra e entra quietinho, porque você só está aqui hoje devido às orações que ela fez por você. Veja bem então a situação. Então é só Deus que pode nos apresentar ou nos trazer uma coisa ou outra, não é verdade? Uma coisa ou outra. Nós não sabemos assim como o Senhor vai julgar o pecado, como Ele vai julgar a mentira. Isso cabe somente a Ele, e nós só saberemos na sua presença. Amém? O segundo assunto que nós estaremos falando hoje, nós vamos estar aqui nesse assunto voltando lá para Ananias, né? Então ele reteve para si uma parte do valor, né? Então ele entregou somente o restante, e entregou como se fosse o total. E essa mentira foi revelada pelo Espírito Santo a Pedro. Aí Pedro foi e confrontou ele com a verdade, e o juízo divino veio imediatamente sobre ele. Sobre ele, já veio imediatamente, ele caiu fulminado. E aí as pessoas levaram ele para sepultar. 3 horas depois veio a sua mulher com a mesma atitude, com a mesma mentira, e teve o mesmo fim. Meus amados, teve o mesmo fim. Satanás, meus irmãos, ele quer atingir a igreja de qualquer maneira. Ele quer atingir a família, ele quer atingir você individualmente como pessoa. E assim ele comanda todos os demônios para que eles atuem aqui no mundo, onde nós estamos com os pés. Nós somos peregrinos, mas ainda estamos aqui, vivendo esta relação com o mundo. E assim ele busca se infiltrar nas brechas que nós nos permitimos ter. São falhas, são dúvidas, são erros que nós cometemos. E assim nós nos enfraquecemos. E ele usa essa nossa fraqueza a seu bel prazer. A seu bel prazer. Meus irmãos, nosso coração não pode permitir o acesso a Satanás. Nós precisamos, portanto, nos revestirmos da armadura de Deus. Lá em Efésios 6, de 13 a 18, fala sobre a armadura de Deus. Façam essa leitura é essencial para nós, Efésios 6, de 13 a 18. Eu não vou fazer para a aula não se tornar muito longa, mas eu peço encarecidamente aos irmãos, Efésios 6, de 13 a 18, façam esta leitura. Prestem atenção, meus amados, é a nossa fraqueza de relacionamento com Deus que nos deixa fracos. E assim nós damos acessos ao maligno. Ele tem acesso assim ao nosso coração. E assim acabamos pecando, acabamos mentindo e acabamos praticando toda a sorte de malignidade da carne que nós vemos espalhadas aí nesse mundo. Não é verdade? Nós vemos o mal pairando neste mundo como se ele estivesse a passeio e nós aqui sofrendo a consequência disso. E aí, o pior, nós acabamos, devido a estar envolvidos nisso e sofrendo essas consequências, nós acabamos nos permitindo participar disso tudo, e nós não podemos fazer isso, nós temos que ser a resistência. Nós somos a luz do mundo e o sal da terra. Nós que estamos aqui aprendendo, nós precisamos fazer a diferença no mundo. Não se permita, nem tampouco permita em sua família o que nós expomos hoje de negativo, meus irmãos. Corrija o seu caráter, corrija o caráter de todos os componentes da sua família. Busque a Deus, entregue seus caminhos a Ele. Estude a sua palavra, não busque conhecer apenas a palavra, mas busque conhecer o autor, o coração, aquilo que ele quer, a intenção dele. O autor da palavra de Deus é Deus, ele é a única verdade que se conhecida, se você buscar conhecer, ela vai te dar a verdadeira liberdade. Nós nos achamos livres, mas estamos amarrados, acorrentados ao terror que nos é apresentado e que nós muitas vezes, por influência, praticamos. Meus amados, nós precisamos nos libertar disso. Leiam Efésios, leiam Efésios. Leiam Efésios, meus irmãos. E nós hoje vivemos uma liberdade falsa, uma liberdade temporária.
Agora, a liberdade que Deus nos apresenta é uma liberdade eterna, meus irmãos. Ninguém está livre da tentação. Ninguém. Nós todos vamos passar por tentação. Mas nós jamais podemos nos permitir trocar a verdade divina pela mentira de Satanás. Romanos 1:25 diz assim, né? Diz da seguinte maneira, Romanos 1:25. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira. Eles adoraram e serviram a criatura no lugar do Criador. Estão servindo homens. Eles mentem por homens, eles matam por homens, eles matam por objetos, eles mentem por objeto, por coisas. Meus irmãos, nós não podemos nos permitir viver esse tipo de relação. Né? É Deus, Ele é o bendito eternamente. Romanos 1:25. Meus irmãos, o inimigo quer atacar a igreja. Ele quer atacar a família, ele quer atacar você individualmente para que você se perca nesta relação. E assim ele ataca concomitantemente a família, o ser humano, coletivamente, individualmente. Pois nós sabemos que se o ataque for individual, ele é muito mais efetivo, né? Ele vem e te cutuca, vai te trazendo tribulação, sofrimento, destruição, e você vai se rebelando contra Deus. A nossa aula passada nós falamos o quê? Por que Deus, sendo ser Deus, ele permite que o ser humano, o fiel, o cristão, a pessoa que se entrega, ele sofra? Nós falamos sobre isso. Nós falamos sobre isso e nós precisamos entender verdadeiramente isso, meus amados. É dessa maneira que funciona. Então, meus amados, nós precisamos entender que se ele ataca você individualmente, se torna imperceptível. Isso vai devagarzinho minando e te tornando fraco cada vez mais. E quando pensa que não, você já começa a permitir essa influência na sua casa. E você mesmo começa a influenciar na sua casa. Você mesmo começa a influenciar na sua igreja. Lembre-se sempre, Tiago 4, versículo de 7 a 8, meus amados, diz que nós devemos nos sujeitar a Deus. Sujeitar a Deus, e nós devemos resistir ao diabo, e assim ele vai fugir de nós. Então nós podemos sim resistir. Nós temos que fugir do pecado, não do diabo, não de Satanás. A ele nós temos que resistir, sim. Nós estamos estando revestidos pela armadura de Deus. Nós devemos nos chegar a Deus, e assim Deus vai se chegar cada vez mais perto de nós. Não adianta Deus querer se aproximar de nós e nós irmos nos afastando dele. Nós precisamos purificar as nossas mãos. Nós somos pecadores, todos nós sabemos, temos que reconhecer. Então nós temos que purificar as nossas mãos. Nós precisamos purificar o nosso coração, a nossa alma. Nós precisamos nos revestir, nos encher de amor, meus amados. Tá? Nós somos de ânimo dobre. Nós devemos limpar verdadeiramente o nosso coração e estarmos na presença de Deus. Só assim nós evitaremos o pecado da mentira, entre tantos outros pecados. Amém? Que Deus abençoe a todos. Ainda assim ficou um pouquinho longa a aula, mas eu acredito que deu para nós entendermos. Eu agradeço a participação de todos. Que Deus abençoe e te dê um ótimo final de semana. Paz do Senhor.